Oi, gente. Então, bom dia, pessoal. A gente vai iniciar o nosso segundo dia de atividades do PET em Movimento, né? Esse ano com a temática da valorização da ciência e uso das tecnologias de comunicação. Hoje a gente conta com a presença da Larissa, né? Ela vai nos guiar um pouco sobre como identificar se uma informação é falsa, né? Como identificar as fake news, a manipulação de informações, né? Até mesmo falar desse termo fake news, que ganhou força, né, de alguns anos para cá, compreender como as pessoas se informam, tomam decisões e agem de acordo com aquilo que elas estão consumindo, né? Mas eu vou passar a palavra para a Larissa, porque ela que vai se apresentar, né, da forma que ela achar melhor, vai iniciar a fala dela e aí em seguida a gente faz os nossos comentários e perguntas. Vocês podem se inscrever no chat. E é isso, então. Eu passo a palavra para ti, Larissa. Obrigada, bom dia. Para quem eu não disse, eu vou colocar já para fazer minha apresentação aqui, porque eu coloquei a minha apresentação pessoal nas telas. Só um minutinho. Deixa eu compartilhar aqui. Estão vendo a tela? Sim, Sim? Tá, eu não vou mais enxergar vocês, mas aí qualquer coisa vocês podem ligar o microfone e me interromper, tá? Não tem problema nenhum. Então, fake news e o jornalismo insuspeita. Eu usei esse termo porque eu acho interessante a gente comentar assim, como que isso chegou no jornalismo, porque essa prática... Ai, peraí que meu gato tá por cima aqui. Essa prática de mentir, inventar informações em prol de algum objetivo específico, seja ele político ou econômico, ela é muito antiga, né? Mas se utilizar do jornalismo é uma coisa mais recente. E aí também por isso o termo fake news, que é o que a gente vai comentar mais para frente. Então, por isso esse título. Então, falando um pouquinho sobre mim, eu sou jornalista e eu me formei na UFS no mestrado, fiz mestrado em Ciências Humanas. A minha dissertação falou um pouquinho sobre as dinâmicas de identidade cultural e como o nacionalismo se comporta nos discursos, e aí eu entrei um pouquinho na questão do Bolsonaro, falando sobre como que ele cria uma noção de inimigo, né, a partir das noções de nacionalismo, e se afirma identitariamente em cima disso. Eu não sei muito falar sobre mim, então se vocês tiverem alguma pergunta depois, pode fazer, eu vou passar para a apresentação, que eu acho que é a parte mais interessante. Antes de eu falar como eu acho interessante a gente identificar fake news, eu queria falar um pouquinho sobre jornalismo e as formas de noticiar, para a gente conseguir entender as diferenças entre o jornalismo, o que é opinião e o que é fake news. Trazendo um pouquinho de contextualização histórica, os gêneros jornalísticos eles começam a ser estudados ali na década de 60, ainda sobre um paradigma que entende que existe imparcialidade e... Ui, vamos sair. E o Luiz Beltrão é um dos primeiros teóricos a falar sobre isso. Ele entende que o jornalismo ele pode ser dividido entre informativo, interpretativo e opinativo. E aí essa divisão dele gera muito burburinho, porque os próximos teóricos começam a questionar se o jornalismo informativo ele não é interpretativo e se o opinativo também não é interpretativo. Então essa questão do interpretativo começa a gerar uma série de discussões. Aí vem um outro teórico mais para frente, na década de 90, que é o Marques de Mello, e ele saca fora o interpretativo, vai dizer que o jornalismo ele se baseia em dois gêneros, que é o informativo e o opinativo. Então, quando você está escrevendo um texto, ou você está escrevendo um texto informativo, ou você está escrevendo um texto opinativo. E aí, mais para frente, tem um outro teórico, que é o Medina,
que vai falar que a gente tem 4 gêneros, que é o interpretativo, e aí ele retoma, o Luiz Beltrão, o informativo, o opinativo e o entretenimento. Esses gêneros, assim, eles servem como uma base, digamos assim. Mas o que é importante a gente pensar é que a gente tem a informação, a gente tem uma estrutura de texto que ela é informativa e a gente tem uma estrutura de texto que ela é opinativa. E depois a gente tem muitos desdobramentos, né? Por exemplo, quando a gente está pensando numa charge. Uma charge é um texto que ele é informativo, mas ele cai no humor, ele cai no entretenimento. Então a gente tem desdobramentos de uma narrativa jornalística, mas a base mesmo é informação, opinião. E aí, falando um pouquinho sobre a imparcialidade, a imparcialidade foi um paradigma durante muito tempo no campo científico do jornalismo. Os autores defendiam e diziam que sim, é possível, sim, existe imparcialidade. E aí, conforme as coisas foram andando, né, como é comum no campo da ciência, foi se percebendo que imparcialidade, na verdade, é uma utopia, digamos assim, porque não é possível escrever um texto sem se posicionar. E para dar um exemplo assim que a gente trabalhava assim na faculdade, você não consegue ser imparcial num texto informativo, porque quando você escolhe falar sobre uma situação de pessoas que ocuparam um terreno, digamos assim. Se você falar ocupação, você está se posicionando, e se você falar invasão, você está se posicionando também. Então, a escolha das palavras, ela faz toda a diferença, e é por isso que não existe imparcialidade. Mas, apesar de não existir imparcialidade, existem algumas diferenças dentro do jornalismo, né? E aí eu acho importante a gente pensar assim, quando a gente está falando de opinião e não de informativo, existe uma diferença muito grande entre a gente assumir um posicionamento de direita, um posicionamento liberal, um posicionamento de esquerda, e a gente sabe que os jornais se posicionam dessa forma, e, por outro lado, escrever, divulgar, disparar em massas fake news, né, que não tem nada a ver com assumir um posicionamento. E aí eu trouxe um exemplo, que é um clássico, né, que é esse editorial do Estadão, que é uma escolha muito difícil, quando eles se posicionaram a favor da candidatura do Bolsonaro diante das eleições. E isso não é fake news. Isso é opinião, isso é o jornal se posicionando, ainda que questionável, ainda que passível de crítica e, enfim, de discussões, mas não é fake news. E isso aqui também não é fake news. Tem um termo que a gente usa do jornalismo que se chama barrigada, que é quando o jornalista ele dá uma notícia que não é verdadeira, assim, ele erra as informações, ele dá informações imprecisas na matéria, mas não é fake news, e depois a gente vai ver por quê. Isso aconteceu faz alguns dias aqui em Santa Catarina. Uma adolescente assassinou o pai, e aí a primeira notícia que eu vi num dos portais era assim: suspeita de matar pai policial em Santa Catarina teria se inspirado no caso Richthofen. E, putz, né, falar sobre o caso Richthofen é um negócio que chama a atenção de todo mundo. Deixa eu ver se eu consigo... Eu queria abrir a notícia para nós. Tá, não vou conseguir. Mas, enfim, depois eu posso mandar os links, assim. E essa primeira notícia, ela fala assim, teria se inspirado, informações, fontes revelaram que ela teria se inspirado. Ela não é uma informação muito precisa, sabe? Então, assim, tem tudo para ser uma informação que não bate. E aí, logo em seguida, veio um outro portal, que é concorrente, por acaso, e deu a seguinte notícia: filha suspeita de matar o pai em Santa Catarina, não citou o caso Richthofen em depoimento, né? Então, eles desmentiram o jornal. Mas isso é uma coisa do jogo, assim, o jornalismo, principalmente digital, na ânsia de buscar visualizações, de buscar, enfim, de ganhar a atenção da audiência mesmo, e na correria, porque sempre tem isso, assim, de que você precisa divulgar a informação antes do que o teu concorrente.
acaba fazendo uma coisa dessas. E aí, se não tem muito filtro, assim, de tipo, mas quem que falou isso que ela teria se inspirado no caso de Stoffen? Isso provavelmente foi uma informação que surgiu em off na delegacia e o jornalista foi na onda e divulgou. E aí ninguém teve o filtro de dizer, putz, mas como assim, né? Se não tem uma palavra do delegado dizendo que ela realmente falou isso, como que a gente vai divulgar, né? Então, isso seria muito mais uma irresponsabilidade do jornalista do que uma fake news. E aí, chegando nas fake news, eu trouxe um conceito da Tatiana Dourado, que é uma pesquisadora que trabalha com fake news. Ela fez a tese dela em cima disso, abordando como que as fake news foram trabalhadas nas eleições de 2018. O trabalho dela é muito bom. E ela diz que fake news são um tipo específico de informação com potencial de gerar engano ou desinformação, porque faz com que os indivíduos assumam como verdadeiro e real o que é mentiroso e falso. E aí, consequentemente, as peças de fake news induzem as pessoas à ignorância dos fatos e constroem versões inverídicas, mas convenientes sobre o que realmente se sucedeu. Então, em síntese, assim, fake news são opiniões políticas que já existem e que se utilizam da estrutura narrativa do jornalismo. E é por isso que elas são fake news, porque news vem de notícias, notícias quentes, notícias da hora. Tem um conceito norte-americano que é hard news, que é tipo as informações rápidas e potentes. E aí, o termo vem justamente disso, porque você se utiliza da estrutura do jornalismo, você constrói um texto como se ele fosse uma notícia mesmo, com um lead, que é como a gente chama o início do texto, que vai ter lá as informações mais importantes. Só a título de contextualização, assim, o lead no jornalismo, que é a fórmula, digamos assim, de como você escreve um texto informativo, ele sempre parte da premissa que você tem que responder 5 perguntas, que é o que, quem, quando, onde e por quê. E essas informações você vai responder sempre nos 2 primeiros parágrafos. Isso é uma estrutura de um texto informativo. E é dessa estrutura que as fake news se utilizam. E é também por isso que induz as pessoas ao erro, induz as pessoas a acreditar naquelas histórias, porque muitas vezes elas abrem um portal e elas olham aquela informação que já está num padrão, já está estruturada como se fosse uma notícia, e é muito mais fácil você acreditar quando você vê um texto nesses padrões, né? Mas existem algumas formas da gente identificar fake news, e a primeira delas é sempre ler todo o conteúdo. Se você recebeu o link em chat no WhatsApp, sempre tem que ler o conteúdo até o fim, não ficar só na manchete. E se receber uma imagem, sempre desconfia, porque imagens é uma das coisas mais fáceis de você editar. Por exemplo, essa notícia é uma imagem editada, né? É uma fake news. G. Willis confirma convite de Haddad para ser ministro da Educação em eventual governo do petista. E aí, sempre que você recebe uma notícia, um link, enfim, uma imagem, se pergunte quem falou isso, quem disse, né? Procura a fonte da notícia. As fake news são geralmente compartilhadas em redes sociais e elas se utilizam da estrutura do jornalismo, como eu disse, mas elas não utilizam fontes e elas não utilizam a autoria de informação. Então, esse, por exemplo, é um caso clássico de fake news, né, que é da vereadora Marielle, que circulou que ela estava junto com o traficante Marcinho VP. E aí, essa informação, ela simplesmente circulou no Facebook, ela não tinha um link para isso, né? E aí, assim, a informação está no Facebook, né? Fonte Facebook. Putz, desconfia, sabe? Porque a chance de ser fake news é muito alta, porque quando você pensa assim, essa é uma informação que teria um potencial de gerar uma manchete num jornal muito grande, né? Porque a vereadora foi assassinada e ela tinha relação, supostamente tinha relação com um traficante. É óbvio que os jornais iam dar isso, é óbvio que está estampado em todos os jornais. Então, procura nos jornais, procura no Google, sabe?
joga essa informação no Google, porque se ela for verdadeira, é óbvio que os jornais vão estar noticiando isso, porque é um negócio relevante, é uma vereadora que foi assassinada, envolve um traficante que também chama atenção, tem um apelo popular, então a chance disso estar num jornal, ela é muito grande. Por isso, sempre procura a informação no Google. Aí aqui, por exemplo, eu trouxe esse caso, eu coloquei no Google Marielle Franco, Marcinho VP, e aí aqui no segundo texto já diz post falso sobre a relação entre Marielle e Marcinho VP. E tem mais, assim, quando a informação não é verdadeira, geralmente já vai ter uma sinalização ali no Google de que ela é falsa, porque hoje existem muitas agências que fazem a checagem de informações. Uma outra dica é conferir o link. Então, se você receber um link no WhatsApp, clica no link. Se ele tiver quebrado, já desconfia. E se abrir a notícia, analisa a estrutura do site do texto, porque geralmente sites que divulgam fake news, eles tentam se passar por sites jornalísticos, mas eles pecam muito, assim, o visual deles ele deixa algumas brechas. Por exemplo, você não vai saber quem escreve, não vai ter autoria, você não vai encontrar sobre nós, por exemplo, que é uma coisa que geralmente tem. Por exemplo, você abriu o site da Folha de São Paulo. Lá no site da Folha de São Paulo você encontra a informação que você quiser, você tem acesso à história do jornal, você tem acesso aos editores, você sabe quem é o editor-chefe, você sabe quem que é o diretor de jornalismo, você tem todas essas informações à sua disposição. Agora, se você abre um site de fake news, não vai estar lá quem que está escrevendo o texto. Não tem informação sobre de quem que é aquele site, de quem que é aquele domínio. Então, se você abre um site que não diz quem que está escrevendo aquilo e quer se passar por jornalismo, desconfia. Enfim, abrir o site existe. Analisa o texto. Esse, por exemplo, aqui é uma fake news que eu achei essa semana, que é: médicos alertam, experimentos ilegais podem estar sendo feitos em crianças órfãos na Polônia. Logo de cara dá para ver que é uma fake news, porque começa assim: uma associação polonesa de médicos independentes. Tudo bem que isso seria, digamos, uma denúncia, e denúncias muitas vezes podem ser anônimas. Mas se fosse o caso de médicos que quisessem fazer uma denúncia, eles provavelmente iam ter o amparo dessa associação, essa associação ia dar cara, ia dizer: nós, enquanto associação, queremos denunciar os nossos médicos, eles não querem se manifestar, mas nós, enquanto associação, porque a associação ela tem um peso social, né? Ela tem uma forma de se defender, digamos assim. Então, ela não seria atacada como uma pessoa independente seria atacada se ela fizesse uma denúncia, por exemplo. Então, já dá para ver que isso é uma fake news, porque começa assim, é sempre nessa linha, assim, de tipo, uma associação, um médico famoso, uma desembargadora, é sempre nessa linha, nunca fala o nome da pessoa, nunca fala o nome da associação. Então, por essas coisas, a gente pode desconfiar e perceber que é fake news. Deixa eu ver se tem mais algum indício aqui. Aí continua tudo assim, através de um e-mail enviado a um grupo de médicos, a todo mundo, jornalistas independentes, sobre experimentos ilegais realizados com bebês. Aí aqui no segundo parágrafo também, a Pfizer e a Moderna estão fazendo em bebês de 6 meses preocupação com os experimentos que estão fazendo em bebês de 6 meses para testar suas vacinas. Jornalista não escreve assim, sabe? O texto provavelmente, se partisse de um jornalista, se fosse verdade, ele seria muito mais no sentido de segundo essa associação X, os experimentos que a Pfizer e a Moderna estariam fazendo
em bebês, tá. Então, sempre trabalhando com estariam, teriam, no campo da suposição, porque jornalista não acusa as pessoas de fazer as coisas, né? A gente parte de informações que as nossas fontes nos passam. Então, se essa associação polonesa falou que estão denunciando, eu vou noticiar que eles estão denunciando, mas eu não vou noticiar acusando a Pfizer e a Moderna. Eu vou noticiar que os médicos acreditam que os experimentos estão sendo realizados. Mas eu não vou acusar dizendo, estão fazendo. E mais, aqui tem um erro de português, ó. Experimentos que a Pfizer e a Moderna, vírgula. Essa vírgula não vai. Então, assim, sempre que o texto não está bem escrito, você desconfia também. Porque o jornalismo preza, né, pela ortografia, e isso também é um indício para perceber quando a gente tem uma fake news. Essa aqui é muito importante, que é desconfie de informações que despertam emoções. As fake news, como elas são escritas com um propósito específico, né, que é engajar as pessoas para alguma agenda política, para algum fim específico dentro da política ou da economia, elas trabalham com gatilhos mentais, assim, elas procuram despertar sensações nas pessoas que vão ler isso. Então, elas tentam sempre apelar para o medo, para a raiva, para a indignação. E aí, quando a gente pensa nisso, é muito fácil entender por que tantas fake news se popularizaram no Brasil ali durante as eleições, como, por exemplo, o filho do Lula é dono da Friboi, a Manuela Dávila tem um complô X, eu não lembro exatamente, enfim, mas eu sei que ela foi alvo de muita fake news, o Lula, o filho do Lula, enfim, então essas fake news, elas sempre partem, assim, para um apelo emocional. E, além disso, assim, elas tentam sempre trabalhar com um senso de mobilização, então, com uma urgência. Então, assim, no título, geralmente tem, urgente, quando, na verdade, não é urgente, sabe? E aí, às vezes, no texto ali que eu falei que tem erros de português, às vezes eles usam muitas exclamações. Então, se o texto está apelando para as emoções, assim, está tentando te deixar com raiva, com medo ou indignado, desconfie também. Diferencia informação de opinião. Eu estava falando antes que o jornalismo ele não é imparcial, que imparcialidade não existe, mas ele é informativo e ele é preciso. Então, quando um veículo de imprensa ele publica um texto opinativo, ele deixa claro que aquele conteúdo é de opinião, como eu mostrei no caso do Estadão, uma escolha muito difícil. Então, se você abrir um texto que claramente contém opinião, mas tenta se fazer passar por notícia, tenta se utilizar dessa estrutura narrativa de uma notícia, desconfie. E, por fim, se você ficou em dúvida ainda, depois de tudo isso, contrate um portal de checagem de informação, contate o portal de checagem de informação. Hoje, aqui no Brasil, a gente tem vários. A agência Lupa é uma das mais famosas, ela foi a primeira agência aqui do Brasil, é da revista Piauí. Nós também temos Aos Fatos, o Fato ou Fake, que é do Grupo Globo, o Comprova e o Fact Check, que são dois menores, mas que também fazem esse trabalho. Inclusive, durante as eleições, teve um movimento muito grande assim, dentro dessas agências para checar informações. E aí, por fim, eu queria deixar duas indicações de documentários. O primeiro é o Dilema das Redes Sociais, que tem na Netflix, e o segundo é um documentário feito pela Globo News, que é o Fake News baseado em fatos reais. E esse documentário ele é muito interessante porque os jornalistas vão para um país, eu não me lembro muito bem, eu acho que é lá no Vale do Silício, e eles conversam com pessoas que escrevem fake news. Então, assim, ele é muito interessante mesmo. E ele mostra como existe uma indústria das fake news, como as pessoas ganham dinheiro para escrever fake news. Então, esse documentário é muito bom, eu recomendo ele. E é isso. Se vocês quiserem entrar em contato comigo, meu e-mail e minhas redes sociais. Vou parar a apresentação aqui. Muito bom, Larissa.
Se alguém tiver alguma pergunta, se inscreva no chat. Ninguém vai me perguntar nada? Vai lá, Priscila. Bom dia. Um assunto que eu queria trazer aqui é sobre o que você já comentou sobre o período eleitoral e o enfrentamento das fake news. Porque outro dia teve o discurso do ministro Alexandre de Moraes sobre esse assunto para as eleições de 2022, sobre que ia ser cassado o mandato e tal. Mas o que eu queria saber é qual a sua opinião sobre as fake news nas eleições e como enfrentar a disseminação dessas notícias para não manipular o resultado das eleições, como aconteceu em anos anteriores, tanto no Brasil quanto nos Estados Unidos e outros países. Ai, ótimo. Inclusive, essa declaração foi naquela decisão lá em que o Bolsonaro não foi penalizado, né, pelas fake news de 2018, né, que foi basicamente assim, não vamos te punir pelo que passou, mas em 2022, se você fizer de novo, vai ter retaliação. Então, o que eu acho é o seguinte, as fake news se utilizam de uma estrutura jornalística, é uma discussão muito grande dentro do campo do jornalismo científico, assim, dentro da área científica que estuda o jornalismo. Os jornais, eles estão se organizando para fazer algo que é uma premissa básica do jornalismo, que é checar as informações, porque isso a gente aprende na faculdade, sabe? É uma coisa básica, você checar as informações, se perguntar quem que falou isso, ter um senso de responsabilidade sobre o que você está escrevendo e publicando. Então, isso é uma coisa muito básica do jornalismo, mas o negócio está tão feio, assim, digamos assim, né, em termos de notícias falsas, que a gente precisa ter uma agência específica para checar e dizer, viu, isso é uma notícia falsa. Então, eu acho que o jornalismo ele se movimenta no sentido de tentar conter isso, mas eu acho que a gente precisa de mais. Eu acho que a gente precisa que as instituições e que o Estado de Direito tomem uma providência, sabe? Então, eu acho que cabe ao Tribunal Superior Eleitoral se posicionar de forma mais assertiva e eu acho que cabe a eles, de fato, punir as pessoas, porque enquanto eles ficam falando assim, não, tá, 2018 passou, mas agora a gente vai tomar providências. Isso não me diz nada, né? Como assim que o cara espalhou fake news à torta e à direito nas eleições e não foi punido? É óbvio que ele vai fazer isso de novo, né? E aí, depois que ele fizer isso, qual vai ser a consequência, né? Então, acho que cabe muito mais um movimento, assim, da sociedade nesse sentido, assim, de ter uma punição severa, assim, dos órgãos institucionais do que só pensar, assim, na responsabilidade do jornalista. Porque eu acho que o jornalismo, ele já está tentando, assim, e o jornalismo também, ele vem num período, né, a classe jornalista, assim, já vem num período de muita desconfiança, assim, as pessoas estão muito descrentes da profissão, as pessoas não acreditam mais nos jornalistas, os jornalistas perderam a autoridade, não é exatamente a palavra que eu queria usar, porque eu acho que autoridade é um pouquinho ruim, mas assim, uma credibilidade que a gente tinha, sabe? Eu acho que a gente perdeu muito disso, isso é uma crise dentro da área, então eu acho que dentro das condições da profissão a gente está tentando se movimentar e combater isso, sabe? Mas acho que falta esse engajamento do Estado de Direito. Se você quiser comentar, Priscila, de volta. Obrigada pela fala. Eu acho que agora é o Guilherme, então, que... Então, eu gostei muito da oficina que a gente teve, acho que vou saber identificar melhor as fake news a partir disso.
duas coisas que me chamaram muito a atenção, e a primeira que eu gostei muito que você trouxe é que não existe imparcialidade no jornalismo, né? Sempre se adota uma determinada perspectiva. E aí, essa semana eu estava relendo um texto da Donna Haraway, que acho que tem tudo a ver com isso, né? Que ela fala dos saberes localizados e do privilégio da perspectiva parcial. Então, é preciso assumir o lugar e a visão de onde a gente está interpretando a realidade. Então, como é importante demarcar isso e como também se está na grande mídia longe disso, né? Ainda se prega uma suposta neutralidade. E também, e aí outro ponto, como as fake news estão para muito além de só ser um erro ou ser um equívoco ou, enfim, uma falsidade, né? Mas que elas são uma estrutura, um produto muito bem pensado e muito bem articulado com um determinado objetivo, em geral, político, né? A Manuela Dávila fala, né, que não dá para pensar as fake news sem pensar as redes de ódio, né? É todo um cenário construído para atacar determinadas figuras e determinados interesses. Mas aí o que eu queria perguntar mesmo é como esse cenário está atrelado e articulado com a questão do financiamento no jornalismo, né? Porque o jornalismo profissional, e isso é algo que se debate muito, né? Precisa de dinheiro, precisa lá dos patrocinadores, e aí, enfim, é o banco que vai oferecer as notícias. Bradesco oferece, Jornal Nacional. Mas também eu penso lá dos jornais dos sites que cobram para você acessar a matéria, né? Esse tempo teve aquele meme lá que aprenda não sei o que, como combater notícias falsas, e aí pague apenas não sei quanto para conseguir acessar aquele texto. Por um lado, os jornais dependem disso, mas por outro, isso favorece muito mais as fake news, que afinal de contas não cobram para que as pessoas tenham acesso a elas. Então, eu queria saber como é que tu avalia isso, essa questão de cobrar para ter acesso ao paywall, e como pensar em combater as fake news lidando com isso. Ótima questão, Guilherme. Assim, ótima questão mesmo. Essa questão da acessibilidade das informações, assim, de você abriu, porque você não tem como você pegar e assinar todos os veículos que você gostaria de ler, né? Uma coisa que a gente aprende no jornalismo leia a mesma informação em 5 portais diferentes, sabe? Antes de formar sua opinião. Mas não tem como hoje em dia, porque se você abrir a Folha de São Paulo, por exemplo, você tem que assinar. Aí, se você abrir o Estadão, você tem que assinar. Enfim, falando de alguns jornais maiores. E aí isso acaba se tornando uma tendência, né? Desses jornais maiores. E eu acho que eles fizeram isso como uma estratégia de sobrevivência, né? Porque o jornalismo impresso, ele está morrendo, e não que os anunciantes do jornal, eles venham... não que o dinheiro do jornal venha de assinantes, né? Porque o grande montante do jornal, quem financia o jornal, são os patrocinadores, são os anunciantes. Mas uma boa parte da verba vem, sim, de assinantes. E aí eu acho que os jornais só tentaram fazer essa transferência, assim, de tipo uma questão de sobrevivência mesmo, de você pegar e tirar o que era assinante de impresso, agora vai ser assinante de online. E aí, quando um jornal começou a fazer isso, o outro começou a fazer isso, e assim foi. E eu acho que isso acabou acontecendo no mesmo período em que a gente viu essa polarização ganhando corpo no Brasil, e as fake news explodiram, e começou um movimento de desacreditar na imprensa. Então, eu acho que tudo isso aconteceu ao mesmo tempo, sabe? Mas eu acho que é uma questão muito, muito boa, assim, que tu traz, porque realmente
não é acessível para você ler as notícias, sabe? Por mais que tenham portais que são acessíveis, por exemplo, o Intercept, ele é um jornal de financiamento coletivo, sabe? Então, ele é totalmente gratuito, você abre e lê quando quiser. Ele não tem anunciantes, porque ele mete o pau em todo mundo, né? Mas ele consegue sobreviver de financiamento coletivo, que é uma outra tendência, assim, né? Alguns jornais estão tentando fazer isso, alguns jornais mais independentes. Mas eu não sei o que te dizer, assim, eu acho que tu trouxe uma questão muito fundamental, assim, que pode se desdobrar e que pode virar uma discussão muito boa, porque é realmente isso, assim, ao mesmo tempo que o jornalismo tenta combater, ele também cobra pelas suas informações. O que eu posso dizer é que as agências de checagem de informação são totalmente gratuitas, então você pode abrir e procurar as informações lá quando você quiser. Mas é isso, eu espero que as pessoas aprendam a identificar fake news e que a gente consiga sair desse lugar que a gente está hoje. Mas obrigada pela tua questão, achei muito pertinente. Eu acho que agora não tem mais ninguém, então eu vou fazer a minha pergunta, né? É um pouco mais direta, assim, mas eu queria que tu comentasse um pouco sobre o que vem sendo estudado na academia, assim, nessa área acadêmica, sobre isso, e de que maneira as instituições de ensino, né, podem colaborar para combater as fake news. Eu não sei se combater é a palavra certa, né, mas enfim, é isso. Tá. Esse é um assunto bem espinhoso, assim, porque a gente já aprende na faculdade, né, como checar informação, a importância de verificar, de confirmar com as fontes, enfim. E aí, agora com as fake news, assim, e o jornalismo já meio desestruturado, eu acho que eu já saí da faculdade, né, faz um tempo, e quando eu saí, as fake news ainda não estavam nesse patamar, assim, dominando. Mas o que eu vejo dos professores comentando, assim, é que eles estão tentando trazer essa discussão sempre, colocar isso em pauta. E esqueci a tua pergunta, desculpa. Eu só pedi para tu comentar, né, o que vem sendo estudado sobre isso e de que maneira as instituições de ensino podem colaborar. Tá. Não para combater, mas talvez diminuir isso, né, essa circulação de notícias falsas. Pois é, então, por exemplo, a Tatiana Dourado, ela tem uma tese que é muito boa, que eu falei antes, que ela trabalha o fenômeno das fake news e ela analisa as eleições de 2018, sabe? E é mais ou menos essa tendência, assim, as pessoas estão analisando academicamente como que o fenômeno das fake news está impactando eleições, agendas políticas, né? Quais são as consequências sociais, econômicas, políticas das fake news. E é mais ou menos isso que está se trabalhando e se estudando nesse momento. E eu acho que é extremamente importante que a gente continue trabalhando isso, porque o professor Ivan Dourado deve ter falado isso, mas a gente combate o negacionismo com ciência, né? Então, é o que a gente pode fazer nesse momento. E eu acho que é isso. Não sei se eu respondi bem a tua pergunta. Alex, pode perguntar. Oi, bom dia. Primeiramente, agradecer a exposição, muito incrível, assim. Gostei bastante. E indo para a pergunta, assim, né, é muito louco a internet, porque ela é um espaço muito gigantesco e isso dá muito espaço para espalhar fake news e tal. E eu sempre percebo que sempre quando as pessoas comentam sobre fake news, elas sempre comentam sobre o fato de verificar, de combater e tal, assim mesmo, né? Mas nunca chegam no fato, tipo, é possível acabar a fake news? É possível, tipo, não existe mais? Porque, não sei, mas parecia que quando eu era criança, assistia jornais, lia alguns jornais assim, e parecia que era tudo muito confiável, era tudo muito, tipo, ok, eu estou lendo aqui profissionais que trabalharam e estão trazendo, de fato, uma informação que eu posso acreditar, né?
hoje em dia é muito difícil tu ler isso, porque até em sites de confianças, em jornais de confiança, tu vê o bagulho e fala, bah, incrível essa notícia, mas eu tenho que verificar de fato, porque pode ser uma fake news, né? Mas, e aí tu acredita que é impossível, assim, tipo, a fake news acabar? Não seria a palavra acabar, né? Mas, tipo, um combate que de fato extinguisse ela, assim? Então, eu acho que é possível que a gente aprenda a lidar com ela, mas eu não acredito que ela vai acabar, assim. A Tatiana Dourado fala nessa tese dela que a prática de boataria, assim, de espalhar boatos, informações falsas, ela sempre existiu, assim, desde antes de Cristo. Mas o que é recente é justamente esse formato, né, que é se utilizar da estrutura jornalística e utilizar as redes sociais, né, que tem os algoritmos que favorecem muito isso, porque você entra numa bolha e aí dessa bolha a probabilidade de você ser bombardeado de notícia falsa, se você acreditar, né, ela é imensa. Então, você acaba entrando num buraco negro, digamos assim. Então, eu acho que é um trabalho árduo. Eu acho que a gente precisa aprender a lidar com isso, mas eu acho que é possível, sabe? Eu acho que é possível, mas a longo prazo, sim. Não agora. Eu acho que a gente ainda vai sofrer com isso. E eu acho que isso está posto, está aí na agenda política, agenda pública, e a gente tem que pensar em estratégias de combater, mas não é fácil. Eu acho que precisa de uma, como eu disse antes, eu acho que precisa de um movimento assim que venha de todos os lados, que não parta só do jornalismo, mas que parta das instituições, que parta das organizações sociais, né, que parta dos partidos políticos. Eu acho que tem que ter um engajamento muito amplo para se combater as informações falsas. Bom dia novamente. Tinha me inscrito ali. Eu fiquei pensando justamente isso, né? Que as fake news, ela já existia, né? O disse-me-disse, fulano falou, tal. Mas o que diferencia é justamente a utilização da estrutura jornalística. E aí eu fiquei pensando também, né? Recentemente eu estava dialogando com alguns moradores de Guarulhos e eles falaram assim, eu só acredito quando passa na televisão, né? E também é um dos marcadores, penso eu. Bom, eu queria fazer a pergunta seguinte, né? A falta de regulação das mídias sociais ajuda na disseminação das mídias, visto que a maioria das pessoas se informam hoje em dia pelo WhatsApp, né? E é isso, tipo, eu estava discutindo também numa disciplina sobre estatística e falando das novas tecnologias, os softwares e assim por diante. E a pergunta era justamente essa, né? Se eu era a favor ou contra da regulação estatal das mídias sociais. Então, pergunto isso porque a grande maioria das pessoas se informam pelas mídias sociais e principalmente do WhatsApp. E que depende como seria essa regulamentação, né? Porque ela pode abrir brecha, por exemplo, para o governo, tipo um governo Bolsonaro da vida, implementar uma censura muito forte, né? Muito violenta. Mas eu acho que talvez em algum nível, assim, alguma regulamentação seria necessária, sabe? Principalmente para a gente combater e mostrar que isso é crime, né? Que isso induz as pessoas ao erro, isso manipula eleições, e quando a gente está manipulando eleições, a gente está cometendo um crime, né? E aí, assim, também, o jornalismo, por exemplo, é uma profissão que não é regulamentada, não sei se vocês sabem. Então, você não precisa de diploma para ser jornalista. E isso é uma coisa que, dentro de todo esse contexto, ele pesa também, sabe? Porque isso faz com que você se diga jornalista sendo um youtuber de extrema-direita que só está interessado em divulgar fake news, sabe? Então, é uma coisa muito mais profunda e ampla, assim, no sentido de, tipo, vamos primeiro pensar em regulamentar a profissão, e aí depois a gente pensa em como a gente pode organizar e como pode ser
essa logística de informações em redes sociais, em blogs, como que teria que ser isso, sabe? Porque, tipo, putz, a nossa profissão não é nem regulamentada, sabe? Então, tipo, o negócio já é terrível partindo daí, assim, tipo, você pode ser, qualquer pessoa pode se dizer jornalista, e para conseguir o registro profissional, você tem que declarar uma experiência, mas eu não sei até que nível você consegue, tipo, declarar uma experiência e também não é exigido, sabe? Tipo, ninguém é barrado porque diz que é jornalista e não é jornalista e não tem registro profissional, sabe? Então, eu acho que o movimento precisa começar daí, assim, a gente precisa ter uma profissão que é regulamentada e aí depois, sim, a gente precisa pensar em como que a gente vai regulamentar as redes sociais e principalmente os veículos de imprensa, os portais de notícia e aí por diante. Sem atacar a democracia e permitindo a liberdade de expressão sempre. Que não é discurso de ódio, né? Que liberdade de expressão não é desculpa para a gente se expressar de forma preconceituosa e, enfim, de forma preconceituosa e com discursos de ódio. Certo, agora é o Daniel. Bom dia, Larissa. Primeiro eu queria dar os parabéns pelo slide, muito bonito. Eu fico esperando sempre nessas da estética dos slides, e o teu ficou bem bonito. E assim, agradeço, né, pela disponibilidade de vir aqui conversar com a gente sobre esse tema. É um tema que eu sempre fico pensando muito, né? Desde que eu cheguei na universidade, eu fico sempre dando uma olhadinha sobre isso, tentando ler mais coisas de como eu posso sempre tentar identificar uma fake news, mas é uma coisa bem difícil, né? A gente sempre acaba caindo em uma ou em outra, né? E nesse trajeto de eu ficar pirando nessa temática de fake news, eu juntei algumas, assim, né? Eu tenho um banco de link aqui de alguns exemplos. Aí tem uma, por exemplo, que é a morte de pássaros pelo 5G. Não sei se tu já ouviu falar disso. Não. Em 2019 estava tendo um debate fortíssimo, assim, sobre 5G, né? Se ia ser da China, se ia ser dos Estados Unidos, não sei o quê. Em Santa Catarina, eu não sei se foi em Florianópolis, mas tem uma cidade de Santa Catarina que estava discutindo um projeto de lei para proibir o 5G porque estavam matando pássaros. Caramba! E assim, aí a galera foi pesquisar para ver se isso mesmo era uma fake news, sabe? E pior, cara, quando você vai pesquisar sobre isso, aparece o link lá do R7, né, da Record, assim, dizendo exatamente a mesma coisa, que os pássaros morreram. Aí você pesquisa um pouquinho mais em agência de checagem, igual tu disse, né, quando a gente ainda desconfia, porque no do R7 falava que uma pessoa comentou na rede, um jornal de comunicação, não fala o nome de ninguém, sabe? Só fala uma rede social, fala um veículo de comunicação. Aí quando tu vai pesquisar numa agência de checagem, tu vê que não, que isso é um fake news. Que lá isso acontecia recorrentemente e tal, mas usaram essa questão do 5G para despertar uma emoção assim, de medo, né? Caramba, vão colocar o 5G da China no Brasil, vão matar todos os pássaros. Né? Mas, enfim, é muito bom saber, ver esse outro ponto, né? Porque às vezes a gente pesquisa no Google e cai num R7 da vida, né? Você pensa, pô, Record, né? A gente conhece essa emissora, né, há muito tempo. Então deve ser verdade, né? Confirmou aquela fake news. Mas daí quando você vai para o segundo, né, uma outra etapa que é ver na agência de checagem mesmo, tu vê que não, que até mesmo essa gigante da comunicação estava espalhando. Eu não consegui entender muito bem o lance da barrigada com essa de fake news. Essa, por exemplo, o R7, seria uma barrigada, porque foi uma responsabilidade, uma coisa assim, ou é realmente uma fake news, porque é um portal grande de notícias, né? Enfim, aí eu ia fazer uma outra questão também, só que eu acho que a Mônia, sim, arrebatou ali, foi certeira, que é a questão das redes sociais. Eu participo do PIBID também como voluntário, né? Assim como o Gui também, e a gente elaborou um formulário, quando a gente começou o projeto, a gente fez um formulário para conhecer quem eram os estudantes que a gente ia lidar ali no PIBID na escola.
Bueno, colocamos algumas questões ali de por onde eles se informam na internet. Aliás, por onde eles acessam informações sobre notícias, essas coisas. Aí tinha TV, internet, jornal, rádio, enfim. E assim, mais de 70% dos estudantes do ensino fundamental e médio acessam as notícias pelas redes sociais, né? Então confirmou o que a Moni falou ali, né? Que a galera, né, recebe as notícias pelas redes sociais. Então fica mais como um comentário, né? Que realmente é uma coisa que a gente tem que pensar, né? Tem que conversar bastante sobre como a gente identificar, porque já que não temos o controle sobre o algoritmo, né? Sobre o que circula lá dentro, pelo menos a gente sabendo identificar uma coisa ou outra já, né? Reduz o dano. Enfim, só mais um comentário, mas aí eu fico com aquela questão sobre o R7 mesmo para tu. Uhum. Tá, eu vou só puxar esse gancho assim de dizer que isso provoca e mostra a importância de a gente falar sobre fake news nas escolas, né? Nas escolas de ensino fundamental, médio, enfim, porque essas crianças estão sendo educadas, né? Nas redes sociais, elas estão ali sucintas, e aí pensa se o pai delas já, tipo, os pais consomem fake news, a probabilidade dessa criança consumir fake news é muito alta, né? Então, é por isso que eu digo que tem que, o negócio, o combate ele tem que ir por todos os lados, assim, né? A gente tem que educar as crianças, porque tá aí, né? Tá posto, então a gente precisa combater as pessoas que são adultas, mas a gente também tem que pensar nas próximas gerações que estão aí, que estão recebendo informação falsa, que estão consumindo informação basicamente, principalmente pelas redes sociais. Então, essa é uma questão muito boa. E respondendo a pergunta da barrigada, o R7 é um portal meio suspeito, né? Mas eu acredito que, assim, quando você faz, e essa é a minha opinião só, quando você faz um texto, assim, e você publica sendo um jornal, você está sendo irresponsável, sabe? Você está dando uma brecha também para o fenômeno das fake news, assim. Então, o jornalista ele precisa ser muito responsável nesse momento. Mas me parece que foi muito mais uma barrigada, assim, do que algo que eles quisessem levar adiante e suscitar essa discussão, assim, no sentido de provocar um debate político, enfim. Mas depende, né? Pode ser que tenha interesses por trás, assim, é sempre bom a gente desconfiar. Mas a barrigada é mais nesse sentido, assim, quando o jornalista, na ingenuidade, digamos assim, ele publica a informação, ou querendo views, ou por ser inexperiente mesmo, enfim, como aquele caso ali da Suzane von Richthofen, né? Eu acho que ninguém se inscreveu, então eu vou atropelar aqui. Larissa, que bom te ter conosco, né? Queria que esse debate de hoje ganhasse muito mais repercussão, porque ele é muito necessário. E eu quero comentar que esses tempos, por curiosidade, eu fui dar uma olhada no site Terça Livre, que é do Alan dos Santos, né? E eu abri uma reportagem, e aí eu observei o formato, né? Curioso, né? Primeiro ele te dá a descrição, e aí ele coloca uma informação verdadeira. Eu lembro que era algo sobre LGBT e racismo, né? O tal deputado propôs que os crimes LGBT-fóbicos fossem comparados ao racismo, papapá. Fechou essa informação. E aí, no próximo parágrafo, veio uma notícia, assim, vinculada à vida social da pessoa, toda desconfigurada. Esse é o mesmo deputado, sei lá, que fazia filmagem de crianças, enfim, umas coisas meio absurdas, né? Eu achei curioso. Mas, enfim, quero fazer um outro comentário que eu acreditei numa fake news por anos. Assim, eu não sei se vocês lembram do Tobey Maguire, né, que fez o filme do espetacular Homem-Aranha, e aí ele desapareceu depois que ele fez o terceiro filme. E aí um dia, assim, eu vi a notícia, eu era criança, né, de que ele tinha morrido. Eu só aceitei, né, fiquei triste, poxa, o cara adorava os filmes, mas o cara morreu, né, acontece. E eu nunca fui atrás disso, tipo, eu fui descobrir agora com as propagandas do próximo filme de que ele vai aparecer. Poxa, o cara tá vivo, eu acreditei por anos que ele tinha morrido. E aí qual é o ponto? Tipo, o quanto essa notícia me afeta para eu não ter ido atrás dela? Tipo, como que nós vamos fazer para as pessoas, né, que não se sentem atingidas por determinadas informações,
para que essas informações cheguem, né? Como é que a gente vai disseminar a existência das fake news, do que não é fake news, do que é fake news, para um público maior, né? Para a população em geral. Você é a Luísa, isso? Não. Isso? Sim. Luísa, essa é a pergunta de ouro, né? Mas não sei te dizer. Eu acho que é isso, sim. Eu acho que é campanhas publicitárias contra fake news. Eu acho que é Tribunal de Justiça punindo. Eu acho que é a gente trabalhando nas escolas. Eu acho que é um movimento assim nesse sentido, sabe? Porque e ficar batendo na tecla até que entre, né? Tipo, repetidamente e em algum momento entre na cabeça das pessoas. Porque realmente, assim, as pessoas às vezes não estão interessadas, não querem saber se é fake news, elas só querem ver os vídeos do Zap delas, né? E seguir a vida, enfim. Mas é uma questão de ouro essa. Se a gente descobrir, a gente consegue combater. Gente, eu não sei se alguém tem mais algum comentário, alguma pergunta. Eu tenho. Não, primeiro dizer para a Luísa que essa história aí do carinha que ressuscitou deve entrar naquela de que ele não tinha morrido, só devia estar na Record, né? Que as pessoas que vão lá somem todas. E aí eu também fico pensando no que a Moni comentou, né? Do relato dela, da frase lá de Guarulhos, que as pessoas só acreditam nas coisas se tá na TV, né? E aí, enfim, como um objeto, uma tela passa a ser um objeto que representa muito sobre a verdade para as pessoas, né? Enfim, a gente tem um mundo real aqui, mas para as pessoas acreditarem, elas precisam ver naquela tela, né? Como isso é louco. Mas eu entrei aqui porque eu queria fazer mais uma pergunta, aproveitando isso que o Dani comentou sobre o papel das redes sociais nessa questão, né? Como as pessoas se informam muito mais pelas redes sociais. E aí eu lembrei, e foi um pouco comentado, que há alguns anos a Folha de São Paulo parou de manter atualizada a página no Facebook dela, por um desacordo com o algoritmo do Facebook, né? E aí isso abre, enfim, todo um debate sobre como o próprio algoritmo de uma outra plataforma que está para além do jornalismo influencia na disseminação da informação jornalística, né? E aí eu vi que esse ano eles voltaram para a plataforma, voltaram a manter atualizada a página no Facebook. Mas aí o que eu queria perguntar mesmo é, enfim, também como que é complicado fazer jornalismo dependendo de uma plataforma que é, enfim, uma outra empresa que está ligada nesse processo e influenciando nisso. Com certeza. Eu lembro dessa época quando a Folha praticamente declarou guerra, né, o Facebook. Mas é isso, assim, o jornalismo ele está vulnerável a essas mudanças. Essa mudança do Facebook, 2016 foi, né? Não sei, não me lembro direito. Mas foi uma mudança só para fazer com que os jornais patrocinassem suas publicações, né? Eles queriam extrair grana dos jornais. E por exemplo, o Google, ele muda o algoritmo dele seguidamente, sabe? Então, teve uma das atualizações. E aí, conforme ele muda o algoritmo, modifica os critérios de quem aparece primeiro na página do Google, sabe? Então, por exemplo, eles fazem uma mudança e aí os critérios modificam e
o teu conteúdo que podia estar aparecendo em primeiro na postagem, na pesquisa, ele pode cair lá para a segunda página, sabe? Baseado nas modificações. E teve uma dessas modificações que eles fizeram que afetou muito os jornais, que foi uma mudança no algoritmo que fazia com que o robô lesse que se você faz um conteúdo muito polarizado, ele não é tão bom do que se você é especialista num assunto, sabe? Então, os jornais, eles acabaram perdendo um pouquinho de ranqueamento no Google, nas publicações deles, porque o jornal, ele publica sobre muitos assuntos, né? Ele não é um blog, enfim, um site específico. Mas algumas mudanças também são positivas. Por exemplo, o Google fez recentemente uma atualização no algoritmo que entende que conteúdos que tem erros de português e que contém trechos de outros sites, né, que é plágio, eles caiam no ranqueamento. Então, isso faz com que as pessoas não acessem primeiro isso. Claro que tem outros critérios, por exemplo, a sua localização, o que você gosta de consumir, mas isso são alguns critérios e aí as empresas trabalham dentro disso para ranquear seus conteúdos, né? Principalmente dentro da publicidade, né? Se você quer fazer um conteúdo de blog, você estuda o algoritmo do Google para saber como ranquear bem o seu conteúdo sem pagar para o Google, sabe? Enfim, os jornais também não querem pagar para o Google, né? Porque eles querem ganhar dinheiro em cima dos conteúdos deles e fazer com que as pessoas assinem. Mas sim, o jornalismo ele está vulnerável a essas mudanças e todo mundo, né? Todas as empresas, todos os conteúdos estão vulneráveis a essas atualizações que são constantes. Eu vou aproveitar também o espaço, né, antes que a gente encerre, porque eu acho que a gente já está se encaminhando assim meio que para o encerramento dessa oficina. E aí quero aproveitar também para comentar que eu achei muito engraçado que a Luísa trouxe, né, do ator lá, que tinha supostamente morrido, depois apareceu vivo e tal. E aí uma notícia, assim, que talvez eu acho que seja mais uma barrigada, né? Eu não conhecia esse conceito que tu trouxe pra gente, né? E aí, para mim, era tudo notícia falsa, mas aí agora, com a tua, enfim, apresentação, eu percebo a diferença, né? Porque dizer que uma pessoa talvez seja morta é algo muito mais para ganhar visualização e cliques, interesse das pessoas, do que algo muito mais profundo, que é uma fake news, né? Que tem um objetivo ali por trás. Enfim, e aí eu queria até citar, assim, que uma notícia, uma barrigada, assim, muito comum era da Avril Lavigne, por exemplo, que falavam que ela tinha morrido e aí tinha sido substituída por outra porque ela não envelhecia, né? Uma coisa assim, porque ela não envelhecia, estava sempre igual, então ela morreu e foi substituída, a explicação mais lógica, né? E aí me parece que isso, então, é muito mais uma barrigada, né, pelo que tu trouxe, assim, pra gente pensar, do que justamente uma fake news, que me parece uma manobra muito mais profunda. E aí eu estava me questionando, assim, porque muitas vezes as pessoas não entram, né, nas postagens, por exemplo. A gente tem um título sensacionalista, sei lá, e as pessoas leem aquele título e fica por isso mesmo, e nem entram, e nem verificam se o texto está bem construído, se tem fontes, quem falou o quê, aonde que isso aconteceu. As pessoas nem sequer entram, né, nem acessam, enfim. E aí tu falou, eu acho que no início, que é muito mais fácil tu perceber quando uma imagem está modificada, né? Acho que, se eu não me engano, tu comentou isso. E aí eu me pergunto como a gente percebe, ou como a gente compartilha com as pessoas, assim, como perceber quando um vídeo está modificado, né? Porque muitas vezes as pessoas recebem vídeos, principalmente em massa pelo WhatsApp, e aí, é verdade, porque aqui eu estou escutando a pessoa falando, como é que vai ser mentira, né? Então, às vezes isso acontece. Eu acredito que muitas pessoas se informam muito mais por imagens e vídeos do que por notícias, talvez, né? E aí eu não sei se tem algumas dicas para a gente suspeitar de quando um vídeo é falso, alguma coisa do tipo, assim. Mas por aí. Eu só queria comentar que às vezes nem falso, né? Porque teve aquele vídeo da Manuela Dávila, né? Supostamente, que ela estaria dançando, enfim, cheia de tatuagens, e todo o pessoal conservador ficou, nossa,
E, na verdade, a guria só tinha o cabelo parecido, né? Negado pra ver. É verdade. E também, muitas vezes, os vídeos são tirados de contexto, né? Então, isso também acho que acontece bastante. Tipo, um vídeo que ele é verdadeiro, ele não é falso, mas ele é utilizado num outro contexto totalmente diferente, que não tem nada a ver. Então, eu faço uma fala aqui sobre um assunto direcionado para uma coisa, do nada alguém faz um corte e diz, olha, ó, tá falando sobre aquele outro tópico. Então, também não sei, assim... E eu até fiquei me questionando se era a Manuela dançando, porque não dava para ver o rosto dela e o cabelo era muito parecido, o corpo e tal. Então, eu também fiquei me questionando. Não, muito bom. Essas fake news aí de vídeo são bem mais difícil de identificar, realmente. Porque, por exemplo, para você perceber que um vídeo é modificado, ele é cortado, enfim, você tem que ter um olhar técnico. Então... tipo, só quem trabalha com isso mesmo para identificar. O que a gente pode fazer é justamente pesquisar sobre... o vídeo falou sobre a Manuela Dávila, vou colocar isso no Google para ver o que estão falando sobre isso. Fiquei com dúvida, não achei nada, vou mandar para uma agência de checagem, sabe? E aí ver o que o pessoal é especializado, porque lá essa galera tem esse olhar mais técnico, assim, de perceber que um vídeo foi modificado, sabe? Então eu acho que é mais por esse caminho, assim. Às vezes a gente não consegue mesmo identificar, sabe? Porque o negócio foi muito bem feito. Geralmente as fake news são mal feitas, mas às vezes elas são muito bem feitas. Só quero comentar que eu achei muito massa essas empresas, talvez, de checagem. Eu realmente não sabia da existência, assim, de que checam se uma notícia é verdadeira ou não. Eu achei bem massa. Só queria comentar sobre a Meta agora, né? Não sei se é a Meta ou Meta, novo Facebook. Eu vi uma promessa de que as fake news agora seriam cortadas, né? Mas não necessariamente bloquear fake news não significa bloquear opinião, acredito eu, né? Eu não sei o que tu imagina dessa perspectiva, se realmente tem alguma perspectiva de mudança, enfim, ou se acaba ficando muito mais no discurso. Nem sei, na verdade nem sabia, eu achei que era fake news esse negócio que o Facebook ia virar Meta. Claro que não, eu fui olhar. Eu não tô a par, assim, mas tipo, o Twitter, às vezes, o Instagram, às vezes, bloqueiam os conteúdos, né, tipo, do Bolsonaro, assim, mas não sei, assim, é porque isso aí é um negócio meio subjetivo, né, você entender o que é opinião e o que é fake news. É a mesma coisa, por exemplo, de você denunciar um conteúdo ofensivo, né? Às vezes o Facebook acha que o conteúdo não é ofensivo, mas você está ali dizendo que o conteúdo é ofensivo. Então, eu não sei como eles vão fazer isso, eu também não entendo muito de algoritmos, sabe? Eu entendo meio por cima, assim, funcionamento, mas eu não sei como isso seria viável, assim. Mas eu acho que para combater fake news tem que tirar do ar, não adianta dizer assim, essa é uma informação com conteúdo suspeito, você está ciente que quer continuar, acho que não, acho que tem que tirar do ar, porque as pessoas vão ficar assim, não, o Facebook, né, a narrativa, ela é muito convincente, assim, no sentido de, não, porque o Facebook agora é comunista, né, então ele está dizendo que isso aqui é notícia falsa, mas eu vou desconfiar, porque o Facebook, ele está com complô com a Globo, e aí vai, né, e as pessoas começam a delirar nessa, né, então eu acho que tem que ir por esse caminho, assim, de, tipo, tirar do ar, sabe? É tipo conteúdo ofensivo, assim. Não existe opinião preconceituosa, sabe? Se você está defendendo uma coisa preconceituosa, você não está dizendo sua opinião, sabe? Você está sendo preconceituoso. E queria fazer um outro comentário antes, que a gente estava falando, assim, sobre as pessoas acreditarem nisso ou naquilo, e eu acho que isso vem muito da psicologia também, sabe? Eu acho que a gente precisa olhar para a psicologia para entender como esses movimentos se formam, porque o Adorno, por exemplo, ele tem um texto que ele fala, né, das psicologias das massas, e aí ele usa um conceito do Freud para falar da transferência do eu, que as pessoas, durante a época do fascismo, elas enxergavam o líder como uma transferência do ideal do eu, então elas depositavam todas suas... Estou falando aqui como jornalista, né, falando do Freud e do Adorno como jornalista, mas
elas depositavam todas as suas expectativas e as suas frustrações em um líder, né? E aí, a partir disso, ele explica como que se criou esse movimento de massa, né? Então, acho que a gente também precisa ter um olhar muito sensível, assim, para a psicologia, para buscar subsídios para tentar entender esse fenômeno, sabe? Porque eu acho que tem que ser interdisciplinar, assim, para a gente combater, para a gente entender, para a gente pensar. Eu acho que a gente precisa partir de todas as perspectivas possíveis, que elas vão ser muito bem-vindas, assim. Eu acho que a psicologia tem muito a acrescentar, assim, nesse debate, sabe? Fátima, pode falar. Tocou primeiramente, agradecer a tua presença aqui, né? Tá muito interessante esse bate-papo e concordo com a Luísa que ele deveria se estender para outros espaços, como sala de aula, por exemplo, né? Que é onde está um dos públicos que mais acessa fake news, né? Os clubes das tias, por exemplo, né? Então, são coisas que poderiam estar sendo discutidas em outros espaços, mas que também nós não temos esses espaços, nós não estamos nesses espaços para estar discutindo com essas pessoas que são as mais interessadas, porque são um público consumidor, né? É o público consumidor dessas fake news. Bom, dito isso, eu fiquei me perguntando agora que tu tocou nessa questão da psicologia, se esse controle ou se essa, como eu vou dizer assim, essa limitação, né, de restringir as fake news, por exemplo. Tá, então, agora, a partir de agora, as fake news elas vão ser barradas pelo Facebook, pelo YouTube, enfim. Até que ponto esse controle ele não provoca um excesso reverso? Não sei se isso uma censura? Isso, não só numa censura, mas no sentido de a própria massa se voltar contra e dizer que estão tirando essas informações porque de fato é verdade. Assim como também já houve o princípio da vacina, né? A vacina ela faz bem, é obrigatório tomar. Então, se é obrigatório tomar, é porque o governo, é porque há uma massa que quer matar a população, né? Então, até que ponto, eu não sei se tu chega a pensar sobre isso, mas até que ponto esse controle das fake news é visto de forma mais incisiva, né? E aí com políticas que punam essas mídias que reproduzem, até que ponto isso não gira, não dá um movimento contrário, né? Principalmente pensando nas massas aqui, e de tornar cada vez mais confiáveis essas fake news pelo fato delas serem barradas, delas serem limitadas, né? Esse é um risco, né? Assim como eu estava ali teorizando que se Facebook dizer, esse é um conteúdo não verificado, né? Um conteúdo falso. As pessoas vão dizer, o Facebook é comunista. E também isso pode acontecer em relação a tirar a informação do ar, sabe? Mas eu acho que ainda assim, eu acho que tirar do ar é melhor, porque as pessoas, elas acabam elas não vão ter subsídio, sabe, para compartilhar, porque a informação foi tirada do ar, então vai criar um burburinho, mas tipo, o grosso do compartilhamento você vai extinguir, porque não vai estar mais ali a postagem. Então, Bolsonaro vai falar que o Facebook agora é comunista porque tirou a informação dele do ar. Mas essa informação não vai chegar para as pessoas, esse vídeo não vai ser editado, não vai ser compartilhado em grupos de Zap, enfim. Tipo, essa informação, de alguma forma, você vai conseguir conter em alguma medida, porque essa informação não vai ser tão compartilhada porque ela não vai mais estar disponível, né? Mais algum comentário, pessoal? Mais alguma pergunta? Não? Tá, então eu acho que se ninguém tiver mais inscrição, né, a gente pode ir encerrando. Larissa, tu respondeu tudo muito rápido, mas
Eu achei que tu tirou a dúvida, assim, né, do pessoal. Foi muito legal que a galera participou, né? Eu achei muito legal mesmo e necessária essa conversa de hoje. Eu não sabia de muita coisa que tu trouxe aqui, então eu achei muito interessante. Como a Luísa disse, né, eu também gostaria que mais pessoas tivessem a oportunidade de estar aqui ouvindo isso com a gente. E aí eu logo passo a palavra para ti, né? Quero agradecer de novo a tua participação. E aí eu quero lembrar que à tarde a gente vai ter o encerramento da nossa atividade, né? A gente vai contar com a presença do Ivo e ele vai conversar com a gente um pouco sobre as experiências que ele teve e está tendo agora na pandemia. Vai relatar um pouco do trabalho dele, que ele trabalha assim com a internet, YouTube e podcast. Exatamente, né? Vai ser postado no YouTube, mais pessoas vão ver. E aí eu passo a palavra para ti, Larissa, e a gente tira um print assim no final para registrar. E aí eu vou pedir para alguém fazer isso para mim, porque o meu botão do print não está funcionando. Então, por favor, pessoal, alguém se habilita. Eu posso fazer. Tu pode fazer. Aí depois tu encaminha para mim, tá? Então, não, eu que agradeço, assim, eu acho que todo o espaço que a gente tem de debate, ele precisa ser aproveitado, né? E eu fiquei muito feliz com o convite, eu gosto muito de falar sobre jornalismo, gosto muito de abordar essa questão que está latente, né, na sociedade hoje. E foi um prazer participar. Obrigada mesmo. Posso fazer o print? Está todo mundo preparado? Ei, vamos ver. Deu certo. Deu certo, tá. Deu então, certo. Tá, aí tu encaminha para mim e eu envio para o pessoal depois. Pode deixar. Tá. E aí, no final de tudo isso, a gente faz, assim, um apanhado de tudo que foi o evento, eu encaminho para ti, compartilho. E eu acho que é isso, né, pessoal? Se alguém tiver mais algum comentário. Só agradecer mesmo a disponibilidade da Larissa, né? Foi muito bom mesmo. Eu quase fui um jornalista, né? Então, foi o primeiro curso que eu pensei em fazer foi jornalismo. E aí até hoje uma área da comunicação é uma coisa que sempre me atrai muito. Tanto que eu sou um curioso, né? Eu participo de um programa de rádio, numa rádio comunitária aqui em Erechim, volta e meia escrevo alguma coluna de opinião, né? Porque eu acho que essa disputa do imaginário do espaço social é muito importante. E eu tenho dito que talvez hoje do campo progressista, da própria universidade, talvez um dos nossos principais desafios hoje é a comunicação. E que as redes só aprofundaram essa necessidade de nós termos, das pessoas não precisarem ter pré-requisitos para nos entenderem, né? E ao mesmo tempo a gente não ser superficial, mas ser entendido, não ficar também, né, chovendo no molhado, nem fazendo frases de efeito, que muitas vezes são mais de fácil absorção, mas que sai do nada e chega a lugar nenhum, né? E só reforça os preconceitos. Então a gente pensar um pouco sobre esses fenômenos nos ajuda sobremaneira no campo das ciências humanas, né? Obrigado de coração mesmo. A Larissa foi tive a oportunidade de trabalhar com ela em algumas disciplinas do PPG-CH e sempre tive, né, acompanhei um pouquinho a pesquisa dela, posso dizer assim, né, e fiquei muito contente com o aceite, né, e com a possibilidade dela estar aqui conosco. Obrigado mesmo, viu? Eu que agradeço, professor. Tchau, pessoal, então vamos se desligando aí. Fiquem bem. Tchau, obrigada, Larissa. Valeu, Larissa. Tchau, tchau. Tchau, gente.